bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Menos imposto, mais emprego. Oferecimento Sindifiscal MS. Hora do nosso bate-papo com Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal. Clauber, bom dia. Bom dia, Dani. Uma alegria estar nessa manhã podendo participar mais uma vez aqui do programa. Receitas não tributárias, esse é o assunto então de hoje aqui na sua coluna. E eu já começo te perguntando, o que são receitas não tributárias? Boa pergunta, Dani. Como fiscal é comum receber perguntas, né, justamente sobre os tributos. E hoje a gente vai abordar as receitas que entram no cofre do Estado que não possuem natureza diretamente tributária, não vêm dos impostos, né, que são arrecadados pelo Estado diretamente. Dani, a gente classifica o que a gente chama de receitas não tributárias, como eu iniciei aqui. Basicamente, nós temos 4 grupos de receitas que se enquadram dessa forma. Seriam as contribuições, receitas de contribuições, seriam receitas patrimoniais, seriam receitas de serviços e seriam as receitas que vêm a partir das transferências correntes, né? Então, explicando um pouco mais sobre cada uma delas aqui, receitas de contribuições são as receitas que vêm de contribuições de categorias, contribuições sociais, contribuições de intervenção de domínio econômico. Então, elas possuem essa natureza. As patrimoniais, como o próprio nome diz, elas têm origem no patrimônio do Estado, a partir de aluguéis de imóveis, a partir de concessões que o Estado oferece à sociedade, né? Existe até uma agência reguladora no Estado. As receitas de serviços são aquelas que vêm de uma contraprestação que o Estado oferece à sociedade, também chamado de preço público ou chamado de tarifa, né, por um serviço que você pratica, né? Então, tem serviços diversos que o Estado oferece, o Estado cobra ali um preço público, uma tarifa, e entra, então, essa receita no cofre. E as receitas de transferências correntes, praticamente em sua maioria, são aquelas que vêm do governo federal. São as transferências constitucionais, que é a parte que cabe ao Estado dos tributos federais. Então, não é um tributo nosso, é um tributo da União, que o Estado tem direito. Então, tem que ser feita essa transferência. E também aquilo que é colocado no orçamento, por exemplo, através das emendas dos parlamentares do Estado em Brasília, né? Essa abordagem hoje desse tema, eu trago, né, a importância, justamente entendendo o peso que essas receitas têm dentro do nosso orçamento. As receitas hoje, em 2022, a composição, as tributárias hoje estão representando 53% de tudo que está entrando no cofre. 47% vem dessas receitas não tributárias. Então você veja o peso que isso tem para o nosso orçamento. Quase meio a meio, né? Quase meio a meio, né? A população praticamente desconhece essa informação. E essas receitas não tributárias não dependem diretamente de um esforço do quadro de fiscais que nós temos, por exemplo, na Secretaria de Fazenda. Depende, sim, de um quadro técnico bem formado para estar dentro da Secretaria, para estar acompanhando, gerenciando, né, a evolução dessas receitas, e depende também do exército que o Estado tem em Brasília, né, que são a nossa bancada, os nossos deputados federais e os nossos senadores, que são, né, os soldados aí do Estado junto à União para estar acompanhando essas transferências, a celebração desses convênios, de forma que a receita consiga chegar aqui no Estado. O peso disso hoje, Dani, você ter vamos botar em números, 2021, o Estado teve mais de 9 bilhões e 700 milhões de receitas tributárias. As não tributárias chegaram a mais de 7 bilhões 560.
Desse total, 30% veio das transferências, das receitas não tributárias. Então, isso foi mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Vieram das transferências, né, dessas transferências correntes. Bom, e estão inclusas no pacote de propostas do Sindifiscal, né? Está inclusa alguma medida de melhor aproveitamento dos recursos, então, não tributários em prol da economia do Estado, já que estamos falando justamente dessas receitas? Com certeza. E eu vou justificar a nossa proposta, que a gente acabou virando um dever de casa. Toda semana aqui vem essa pergunta, né, da nossa jornalista Dani. O que o Sindifiscal está sugerindo? Então, é um princípio de administração que você só consegue melhorar, só consegue alterar aquilo que você consegue medir. Daí o nosso exercício praticamente diário. Eu lembro quando o nosso governador, Reinaldo Azambuja, iniciou a gestão, né, há mais de 7 anos atrás, ele pegou o inverso do momento econômico mundial e do país que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos na casa de $100 o barril do petróleo. Nosso governador, quando entrou, ele estava na ordem de $30 o barril. Então ele pegou um cenário de crise, pegou um cenário de petróleo com o valor do barril baixo, né? E isso aí, a consequência disso é a falta de caixa. O governador Azambuja, quando pegou, ele viveu um momento muito difícil. O governo anterior, pelo contrário, ele pegou o pico do barril do petróleo. Eu estou falando do barril do petróleo porque eu já, né, nas nossas conversas aqui pela manhã, eu já demonstrei a correlação direta que existe com a arrecadação do Estado em função do barril do petróleo. O barril do petróleo, ele é o principal indicador que nós temos de crescimento econômico, né, em função da nossa economia. Puxa todos os setores. Então, o governador Azambuja, naquele momento, com falta de caixa, com a lei de responsabilidade fiscal apertada com relação à folha de pagamento, né, estávamos ali caminhando no limite, e havia um exercício, né, e uma solicitação que a Fazenda promovesse esforços fiscais buscando melhorar essa arrecadação. E eu lembro que naquele momento eu fiz uma análise, há 7 anos atrás, dessa fatia das nossas receitas, que eram as receitas não tributárias, e eu falava, olha, a gente está cortando o bico do sapato, austeridade nos gastos públicos, necessário, só que a gente já cortou o bico do sapato, já chegou na unha do dedão do pé, o próximo corte vai vir no dedão, vai vir na carne. Então não tinha mais para onde crescer a arrecadação. Então a gente tinha que ter um outro olhar. E eu lembro que naquele momento, eu fiz uma análise, eu vou pontuar de várias análises que fizemos naquele momento, dos convênios, das emendas parlamentares que estavam no orçamento. A gente fez uma análise do histórico, a gente tinha um aproveitamento das emendas parlamentares de apenas 30% dentro dessas transferências. Vou exemplificar mais isso. Cada parlamentar, hoje, cada deputado federal, ele tem direito a colocar no orçamento 18 milhões. 18 milhões de reais, cada um. Então, desses 18 milhões, o que a gente tinha de histórico é que apenas 30% chegava no cofre. O deputado botava no orçamento no ano anterior, mas só chegava a 30% no cofre. Isso por motivos diversos. Gestão em cima dessas emendas, dos convênios necessários para trazer esse dinheiro e fazer chegar no cofre. Então, eu não vou descer a miúdos aqui dos problemas diversos que ocorriam, mas nós chamamos a atenção naquele momento. Houve um esforço por parte do governo, os técnicos atentaram para aquilo, e hoje o cenário é melhor. Mas eu digo que pode melhorar. Tem nada que esteja bom que não pode melhorar, mas eu chamo a atenção. E eu trago outro dado aqui também com relação a isso. Eu vou frisar mais uma vez. No início do governo Azambuja, quando ele pegou a virada de governo, especificamente transferência de Brasília para o MS, de tudo que vinha de emenda parlamentar, apenas 30% chegava no cofre. Isso é triste porque 70% desses recursos estavam sendo jogados fora. Era recurso que era para estar no cofre, estava sendo jogado fora. Isso desviado ou que não saía de lá ou por alguma questão burocrática? Você colocou bem o termo técnico. Burocrático é um termo técnico. Gestão de uma bancada é uma questão técnica. A gente está vivendo um ano eleitoral, bom você frisar isso, é um ano da população estar atenta a quem vai estar elegendo, quem vai estar escolhendo.
Nós vamos escolher um governador. Se o governador é técnico, é um governador técnico, vai ter condições de promover uma boa gestão desses recursos. Se a bancada federal que vai ser eleita é uma bancada técnica, ela sabe fazer gestão em cima desses convênios, sabe buscar dinheiro no orçamento, sabe buscar dinheiro dentro de um ministério, sabe acompanhar as transferências constitucionais para quem entende de tributo. Eu vou fazer um parêntese aqui. Esse ano o Sindifiscal está lançando um fiscal pela primeira vez. A preocupação que nós temos com isso, nós estamos lançando um fiscal para pré-candidatura, né, à bancada federal, para ajudar dentro desse cenário. Talvez seja o tema mais importante. Nesse momento a gente vai ouvir todo mundo falando de educação, de saúde, de segurança. Para tudo isso precisa de recurso. E o recurso vem do orçamento. E nós não temos hoje na bancada federal em Brasília nenhum representante do Estado que domine esse assunto. E eu vou provar isso aqui com números, Dani. Falar de 2 anos. Em 2020, a arrecadação tributária nossa cresceu 10,41%. Crescimento, 2020, cresceu 10%. As receitas não tributárias, aquelas que eu disse que a maior parte vem de Brasília, cresceram apenas 1,31%, abaixo da inflação. Em 2021, as receitas tributárias cresceram 24,67%, bem acima da inflação. As não tributárias tiveram uma queda, encolheram, menos 2,46%. Houve uma retração. Em vez de crescer, não supriu nem a inflação e teve queda com relação ao ano anterior. Isso são números. Então, esse trabalho em cima da fatia da nossa receita, que representa quase metade de tudo que entra no cofre, a gente tem que ter um olhar mais atento. E se a gente consegue no próximo governo um trabalho com uma efetividade maior, né, em cima dessas receitas, vai sobrar espaço no orçamento para a gente promover aquilo que a gente vem defendendo aqui semanalmente, que é a redução da nossa carga tributária. Porque veja, Dani, se está subindo a arrecadação do nosso ICMS, a economia está crescendo. Porque o ICMS é uma fatia do que está sendo gerado na economia. E o mesmo acontece com relação aos tributos federais, o mesmo acontece. Essa semana passada, o ministro da Economia comemorou mais um recorde de arrecadação dos tributos federais. E o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo que até agora a gente não conseguiu estruturar um trabalho para termos mais êxito na chegada desse dinheiro aqui no nosso estado. Então, eu só queria fazer um adendo aqui para a gente concluir aquela situação das emendas, porque você falou que no começo 30%, né, efetivamente desse dinheiro que vinha das emendas caía aqui no bolso, né, nos cofres do governo, né? Todo esse caminho aí que vinha, 30% chegavam. Uhum. A gente avançou um pouco nisso? Avançou. Os dados hoje estão bem melhores, né? Com relação especificamente à celebração de convênios, foi criada uma rede dentro do governo do estado, um técnico que chegou a trabalhar comigo, que eu admiro muito, né? Ele tomou a frente desse projeto, o governador Azambuja, ele identificou esse problema junto à governadoria, na época o nosso então secretário Eduardo Riedel, que hoje é pré-candidato ao governo do estado, muito técnico, né? Ele atento, sensível, ele estruturou dentro da governadoria condições para um treinamento não só do estado, das secretarias, mas também dos municípios. Existe uma rede hoje que é coordenada por esse setor da governadoria e ajuda os municípios, ajuda também as secretarias do estado para estar elaborando esses projetos que são necessários para a celebração dos convênios de forma específica. Então, isso aumentou consideravelmente o índice, né, de aproveitamento desses recursos, né? E aí eu vou frisar, nós temos 8 deputados federais. Esse trabalho não é um trabalho só do estado, é um trabalho do deputado federal na hora que ele propõe a emenda, ouvindo, logicamente, o estado e os municípios, mas no acompanhamento disso também. Se o nosso deputado ele é técnico, a equipe dele é técnica. Se o nosso deputado ele sabe do que ele está fazendo, ele não fica refém apenas do estado, de uma equipe do estado, porque ele ali é o trabalho dele. Ele tem 18 milhões de emenda, fora a emenda de bancada, fora outros recursos que ele consiga trazer de Brasília.
Então isso está na mão do parlamentar. Ele não pode ser apenas um intermediário na captação desse recurso. Esse é o papel dele. Então eu vou frisar mais uma vez, esteja atento em quem você vai colocar o seu voto de confiança esse ano, porque isso vai refletir durante 4 anos no recurso que vai chegar aqui no nosso estado para promover saúde, segurança, educação, para dar condições do estado reduzir carga tributária, né? E é nessa linha que o Sindifiscal vem trazer a proposta. Veja, Dani, 1% de tudo que foi arrecadado dessas receitas não tributárias no ano passado chega perto de 80 milhões. 5% que foi a inflação, vamos botar índice de inflação, não vou botar 10, não vou botar os 10 de inflação, vou botar 5, representaria 400 milhões de reais. No ano passado, a gente não conseguiu repor a inflação. Pior que isso, houve uma retração de menos 2,46%. Então, proposta do Sindifiscal, uma reestruturação de toda essa captação de recursos não tributários, né, dentro de uma estrutura específica que nós temos hoje, mas a nossa proposta é colocar isso de uma forma diferente. A partir de um brainstorm, a partir de uma análise realmente das frentes necessárias para termos condições, vamos colocar meta, que eu trabalho em cima de meta. Conseguirmos colocar no cofre pelo menos os 5% de inflação do período. Pelo menos chegarmos nisso. Porque o nosso histórico dos últimos 2 anos a gente não vem conseguindo fazer isso. Então cabe aqui uma atenção. Então a proposta é intensificar esse trabalho, porque com o aumento dessa arrecadação, o Estado vai ter condições de promover uma redução da carga tributária, né, espalhada nos setores, e com isso a geração de mais empregos. Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, conversando aqui com a gente em mais uma edição aí da coluna Menos Impostos, Mais Empregos, todas as quartas aqui no Jornal CBN Campo Grande, às 9 da manhã. Obrigada, Clauber. Bom dia. Eu que agradeço, Dani. Bom dia. 9 horas e 30 minutos em Mato Grosso do Sul.